A Bíblia nos ensina a história de uma mulher que perdeu status e posição em Judá, pois ela não rompeu com a idolatria. Esse é o estudo de número 1093 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia também nos ensina que Deus não divide a glória dele com ninguém. E quem não serve com o coração inteiro e não rompe com a idolatria, tem muito a perder, inclusive o reino de Deus. Vamos ao nosso tema de opressão à bênção, a história de Maaca. O nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 21, que diz: Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas. Roboão era filho de Salomão, e os nomes que era dado às crianças na Bíblia geralmente estava relacionado a um ancestral, ou a um evento, ou a um determinado momento, como o exemplo do nascimento da criança, e o significado do nome era muito importante. Vamos nos lembrar de Icabode ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, ou não há glória. Ele recebeu esse nome no momento em que a mãe dele soube da tragédia. O esposo Finéias tinha falecido na guerra, assim como Ofni. O avô, que era o sacerdote Eli, tinha morrido, e a Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus. 1 Samuel capítulo 4, verso 21 diz: ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. O significado de Icabode era muito triste, pois a glória de Israel, que era a arca da aliança, tinha sido levada pelos filisteus. Mas nós temos também o exemplo de Jabes. Jabes significa ele entristece ou tristeza, aquele que provoca dor, aflição e angústia. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 diz: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando em meio a muito sofrimento dei à luz. E é uma história bem conhecida, pois através de uma oração ele teve a história mudada por Deus. E Maaca ou Maacá significa opressão. A Bíblia ela nos mostra alguns personagens masculinos com esse nome, mas também feminino. Vamos ver, por exemplo, Gênesis capítulo 22, verso 24, que diz: além disso, Reumá, concubina de Naor. Naor era irmão de Abraão. Também lhe deu os seguintes filhos: Tebaga, Anta, Az e Maaca. Naor, como eu disse, era irmão de Abraão, e Maaca era filho dele com Reumá, sua concubina. Mas também vamos ver um exemplo de uma pessoa famosa, de uma mulher famosa por ter se casado com o rei Davi. 2 Samuel capítulo 3, verso 3 diz assim: o terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Maaca deu a Davi Absalão e Tamar. Ela era uma princesa, ela era filha do rei Gesur. E segundo os estudiosos da Bíblia, esse casamento de Davi com Maaca foi um casamento político, porque ela não temia Deus. Ela era uma mulher idólatra, mas a mulher que recebeu o nome com significado de opressão. E ela, em certos momentos, era a bênção, mas em certos momentos ela continuou sendo uma opressão na vida dos judeus. É a Maaca, filha de Absalão. Ela casou-se com Roboão, neto do rei Davi,
filho de Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 20, diz assim: mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão era filho de Salomão e Roboão foi quem sucedeu o trono, e no reinado dele o reino de Israel foi dividido como reino do norte, composto por 10 tribos de Israel, e reino do sul, composto por Judá e Benjamim. Roboão ficou com o reino do sul e Jeroboão ficou com o reino do norte, e Maaca era uma mulher amada pelo esposo. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 21, diz: Roboão amava Maaca, ou Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, como nós vimos no nosso texto base. Mas continuando o versículo diz: pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Mesmo Roboão tendo 18 esposas e 60 concubinas, a Bíblia relata que ele amava a Maaca. Roboão teve muito menos esposa que seu pai Salomão. Você lembra quantas esposas e concubinas Salomão teve? 700 princesas e 300 concubinas. Mas Maaca, ela foi mãe de um dos reis considerado importante em Judá, que é o rei Abias. Abias significa meu pai é Deus. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 22, diz: Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. E após a morte de Roboão, Abias governou por 3 anos em Jerusalém, mas Abias confrontou o rei Jeroboão, rei de Israel, que fazia guerra ao povo de Judá, e Deus deu vitória a Abias. Segundo Crônicas, capítulo 13, verso 18, diz: assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevaleceram os filhos de Judá, porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Yahvé, Deus de seus antepassados. Quer saber o segredo da vitória? Abias nos mostra. Ele depositou toda a confiança e obediência nas mãos de Yahvé, e nós precisamos, assim como Abias, assim como o povo de Judá, depositar toda a nossa confiança e obedecermos ao Senhor. Jeroboão não conseguiu mais se manter forte no tempo de Abias, e o Senhor o feriu e ele morreu. Mas o nosso Deus, ele pelejou a batalha de Judá. O nosso Deus deu vitória a eles, e o nosso Deus, a Bíblia nos ensina que ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Quando nós agradamos o Senhor, quando nós colocamos toda a nossa confiança e obedecemos ao Senhor, o Senhor nos dá vitória. Maaca, ela foi a avó de outro rei muito importante em Judá, um rei muito reconhecido. Esse foi o rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 1, diz assim: Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na casa de Davi. Seu filho Asa foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Eles tiveram paz durante 10 anos, mas Asa, ele reinou 41 anos em Judá. E no início do reinado de Asa, ele agiu com temor, ele agiu com intenção, com propósito de agradar ao Senhor.
Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 14, o verso 2 diz: Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor, seu Deus, o nosso Deus. Ele é bondoso, ele é justo e ele se agrada de quem age assim. Certa vez, o rei etíope foi guerrear contra Asa e contra Judá, mas ele tinha um exército poderoso, um exército numeroso, mas o nosso Deus é o Deus da batalha e o nosso Deus deu vitória a Judá. Vamos ver a oração que Asa fez. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 11, diz: E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força, acuda-nos, pois, ó Senhor, nosso Deus, por quem te confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O exército de Zerá, o etíope, tinha 1 milhão de soldados, e a Bíblia ainda fala que tinha 300 carros de guerra. Era um exército muito forte, muito poderoso. Em compensação, o exército de Judá tinha somente 3.000 soldados, mas o exército de Judá ainda contava com mais 280.000 de Benjamim. O rei Asa, ele orou pedindo ajuda ao Senhor, demonstrando dependência, demonstrando fé. Ele colocou a confiança dele plena no Senhor e o Senhor o ajudou. Ele recebeu o socorro de Deus, pois somente Deus poderia dar vitória contra aquela grande multidão. O exército etíope e Judá foi vitorioso, e a Bíblia ainda nos fala que eles tomaram um grande despojo, tanto dos etíopes como dos moradores das cidades ao redor de Gerar. Sabe por quê? Porque Deus fez infinitamente mais do que o rei Asa pediu, e a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, ele faz além, ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Voltando a Maaca que tem o significado do nome dela de opressão, mesmo ela vendo agir de Deus no reino de Judá, através do filho dela Abias e através do neto dela Asa, ela não se voltou totalmente ao Senhor, ela foi idólatra e ela levou o povo à idolatria, e o rei Asa, ele a depôs. Vamos conferir? Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 16, o rei Asa chegou a exonerar sua própria avó Maaca da nobre posição rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Azerá, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedron. Aquela mulher, mesmo vendo milagres, maravilhas, livramentos de Deus, ela não teve para com Deus um coração sincero, um coração inteiro. Ela não foi fiel ao nosso Deus. E o povo de Judá, após a vitória contra os etíopes, eles se voltaram para o Senhor, e o Senhor disse através do profeta Azarias que Deus estaria com eles enquanto eles estivessem com Deus, mas que eles deveriam se esforçar, porque haveria recompensa para eles. O rei Asa, ele se animou e ele fez um concerto com Deus, mas a avó dele, Maaca, ela se voltou à idolatria e ela foi deposta por ele. Maaca, ela foi mãe
e ela foi avó de reis importantes para Judá. Ela exercia influência sobre o filho e também sobre o neto, mas ela exercia influência sobre o povo de Judá. Ela poderia ser considerada uma grande bênção para o povo israelita, mas por ela ter um coração idólatra, ela perdeu a oportunidade de ser lembrada como uma grande bênção e ela perdeu o status dela de rainha mãe, porque ela rejeitou servir a Deus exclusivamente. Deuteronômio capítulo 13, verso 4 diz: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, servam-no e apeguem-se a Ele. Nós precisamos aprender que mesmo nos dias atuais, nós devemos servir ao Senhor exclusivamente, termos a Ele somente como nosso Deus, não nos tornarmos maiores no sentido de querer que os nossos desejos sejam supridos e não a vontade de Deus seja feita. Eu vou concluir. Deus, Ele deu a oportunidade para Maaca ter seu nome mudado de opressão para bênção, mas ela não rompeu com a idolatria, ela não teve um coração inteiro para com Deus e ela perdeu o status e a influência de rainha mãe. Eu vou concluir com uma advertência do profeta Jonas. Jonas capítulo 2, verso 8 diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Que palavra importante para nós aprendermos, porque aqueles que mantêm a idolatria em seus corações e acreditam em ídolos, o profeta Jonas nos ensina que essas pessoas afastam de si a misericórdia de Deus. Forte essa palavra, não é verdade? Mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, fale aos nossos corações e nos transforme cada dia mais e mais, que possamos servir a Ele e termos Ele como a nossa exclusividade, como o nosso objetivo, como o nosso foco principal aqui nesta terra. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.